A dica da semana sobre resolução adequada de disputas e negociação voltada à solução de conflitos é a seguinte: numa negociação, vale a pena fazer a primeira proposta? Quem faz a primeira proposta numa negociação leva vantagem? Essa é uma questão muito interessante e que tem sido objeto de estudo há anos. Inclusive, a quem apresente como uma técnica de negociação de barganha, ou seja, de negociação competitiva, a estratégia de forçar a parte contrária a apresentar primeiramente a sua proposta inicial, de modo a saber, antes de apresentar a sua própria proposta, saber qual é o ponto inicial da outra parte. Conceitualmente, haveria uma vantagem e uma desvantagem em ser o primeiro a apresentar a proposta, em apresentar a primeira proposta. A vantagem seria exatamente antes, de apresentarmos a nossa proposta, saber qual é a proposta inicial do outro lado. Então é como se fosse o seguinte: vamos imaginar que eu estou na condição de credor de quem vai receber e havia pensado em apresentar como minha proposta inicial, receber R$5.000. E a parte contrária, que está na condição de devedora, ou seja, de quem vai pagar, ela de cara apresenta como primeira proposta os R$5.000. Ora, se eu sei disso, eu teria a possibilidade de ajustar a minha proposta inicial de modo a, por exemplo, pedir inicialmente R$10.000 e com isso eu posso chegar além dos 5, que era o que eu pretendia originalmente. Agora, a desvantagem é que com isso eu abro a possibilidade, eu dou a chance, eu permito que a outra parte consiga ancorar a negociação num patamar indesejável para mim. Então, por exemplo, se eu estou numa negociação e eu quero receber R$5.000, pegando esse exemplo, e o outro lado que vai pagar, eu dou a chance dele apresentar para uma primeira proposta e ele apresenta como proposta inicial R$500, Então, ou seja, está bastante distante daquilo que eu pretendia. E aí eu permito que o outro lado já inicie a negociação num patamar que me é desfavorável. No começo do ano de 2023 foi publicado um artigo muito interessante de 3 autores no Negotiation Journal da Harvard Law School, retratando uma pesquisa bastante robusta, uma pesquisa muito rica, robusta e consistente, que procurou enfrentar esse tema de maneira empírica. E uma das grandes constatações é de que quando nós estamos numa negociação, numa posição desfavorável comparativamente com o outro lado, aí sim seria importante nós apresentarmos a primeira proposta exatamente com a intenção de tentar ancorar a negociação numa condição mais interessante para nós. Por outro lado, se nós não estamos numa negociação competitiva de barganha, estamos num contexto mais cooperativo, eu diria que talvez pouco importa, acaba sendo indiferente quem é ou deixa de ser o primeiro a apresentar a proposta. Mas disso tudo, eu destaco 2 aspectos que eu considero relevantes. O primeiro é nós considerarmos caso a caso, avaliarmos caso a caso, se ali naquele contexto valeria a pena ou não apresentar a primeira proposta. E além disso, o segundo aspecto que eu destaco é exatamente pensarmos nisso antes de sentarmos à mesa de negociação. Ou seja, isso é algo que é importante que eu avalie, que eu analise, que eu pense antes de sentar à mesa de negociação, já estando pronto para agir conforme aquela compreensão a partir dessa análise que eu estabeleci. Essa é a dica da semana, eu espero que seja útil e de alguma maneira lhe ajude a obter bons acordos. Até a próxima!